Olá, boa noite a todos. Eu estou entrando agora ao vivo, estou só esperando as pessoas entrarem para nós começarmos. Boa noite, Najara. Tudo bem? Boa noite, professora Vera. Tudo bem com a senhora? Boa noite, Ana. Boa noite, Mariana. Oi, Ana. Boa noite, Josiane. Boa noite, Maria Tereza. Bem, eu vou só... Boa noite. Vou só dar mais 1 ou 2 minutos e aí nós começamos a live de hoje. Mas só 1 ou 2 minutos e aí a gente começa. Ver se algumas pessoas mais vão entrando e aí nós começamos. Bem, eu acho que conforme as pessoas forem chegando, elas vão tomando pé, né? Eu gostaria de iniciar a live apresentando minhas desculpas por hoje não estar com o humor que me é habitual. Mas também não é motivo de preocupação. Afinal, os contrapontos fazem parte da vida. E eu já venho no lucro faz muito tempo. Isso quer dizer de bem com a vida, alegre. E a minha dor não é intensa o suficiente para me paralisar. Eu não luto contra ela, contra a dor. E nem a convido para sentar e tomar um cote de Rony Rouge. Porque entrar, ela já entrou. Apesar dela, permaneço na batalha. Vida que segue. Como eu coloquei no meu story, né? Respira fundo. Pela frente ainda tem muito mundo. Mas fiquei pensando, será que eu me perdi de mim mesmo? De mim mesma? Eu fiquei pensando isso, né? Será que eu me perdi? Citação, abram aspas. O perder-se de si é algo assustador, ainda que, como diga Nietzsche, é preciso de tempos em tempos se perder para se reencontrar. Isso está no livro da Regina Schopke, Alegria, Verdadeira Resistência, 2020, página 105. Se me perdi, é de fato assustador, mas a vontade de me encontrar é maior do que a dor de ter me perdido, se é que me perdi. Bem, eu me senti no dever de dar uma satisfação, porque certamente vocês iriam estranhar a minha seriedade. Ou talvez meu humor não tão simpático, apesar de eu não achar esse um bom termo, né? Como pela frente ainda tem muito chão e muito céu, muitas estrelas e muito sol, muitas lágrimas e muitos sorrisos, muitos downs e muitos sims, enfim, muito mundo, eu diria muita vida, vamos à live. Então, eu me vi no dever de dar essa satisfação a vocês, porque hoje eu não estou com humor habitual, é só isso. Adriane, você não precisa me pedir, não. Você pode entrar normalmente, tá? Bem,
A nossa mídia, a nossa live, é mídia, jogos de linguagem e produção de subjetividade. Então, nós estamos lidando aí, vamos dizer assim, com 3 temas. Qual o porquê do tema? Por que eu fiz esse tema? Mídia, jogos de linguagem e produção de subjetividade. Simples, porque é a nossa realidade. É a realidade que nós vivemos. Simples assim. Simples assim. Aí, como diz a professora Vera Ruth Werneck, que está aqui me assistindo, né? E eu tenho muita honra em citá-la. Um dia, eu assistindo a aula com ela, né? Ela foi minha professora e minha professora orientadora também, no doutorado. Ela disse, em 2019, abram aspas, porque a frase é dela: vocês que são adultos, que se protejam de mim, eu não sou neutra. Eu achei essa frase da professora, assim, uma frase verdadeira, uma frase autêntica, uma frase corajosa, porque é muito difícil, né, nós assumirmos que nós não somos neutros. E quando ela disse, boa noite, Elisete, quando ela diz, né, que nós que somos adultos, que a gente que se protegesse dela, porque ela não é neutra, ela quis dizer simplesmente que em todas as aulas dela tem um posicionamento dela, né, que vai sustentar o discurso de forma clara ou de forma subliminar. E aí eu começo com uma pergunta. Né? A minha pergunta é: existe alguém que seja neutro? É uma pergunta. Eu diria que sim. Eu diria que sim. Aqueles que Gustave Le Bon, em Psicologia das Multidões, 1895, e Freud, em Psicologia das Massas e Análise do Ego, 1921, chama de massa. Nietzsche, em Além do Bem e do Mal, chama de rebanho. Hannah Arendt, em Origens do Totalitarismo, em 1951, e A Condição Humana, em 1958, apresenta o homem de massas. Além do Bem e do Mal é um livro de 1992, tá? Então, existe alguém neutro? Eu digo que sim. Que são essas pessoas que compõem a massa. São essas pessoas que Nietzsche as chama de rebanho. Mas por quê? Porque isso implica, não, Elisete, ser neutro é seguir a massa, não pensar. Eu poderia dizer que é uma escolha, segundo a psicanálise. Mas talvez segundo a filosofia de Nietzsche, não. Isso implica numa ausência de pensamento próprio. E esse homem busca no grupo a sua referência. E quando eu falo de pensamento, eu não estou falando de razão. 1 mais 1 faz 2. Não. Eu estou falando de um procedimento muito mais elaborado, muito mais intenso, muito mais profundo. Então, isso, né, esse homem que faz parte do rebanho, ou que, segundo Freud, faz parte da massa, como Le Bon, né, Gustave Le Bon, Psicologia das Multidões, ou em Hannah Arendt, que vai falar sobre esse homem de massas, né, são pessoas que não têm um pensamento próprio. Oi, Nicole, que não têm um pensamento próprio. Isso é muito importante. Elas não problematizam, elas não refletem, elas não têm um posicionamento crítico diante da vida, diante do mundo, diante delas mesmas. É disso que eu estou falando. Então, isso implica numa ausência de pensamento próprio. E esse homem busca no grupo a sua referência. Esse homem espera
precisa da opinião dos outros. Ele espera e precisa da opinião dos outros para determinar o que ele pensa dele mesmo e do mundo. Vejam, vejam. Então, esse homem, ele não sabe nem o que pensar dele. Ele é um estranho dele mesmo. Ele precisa de uma referência externa. Quando eu digo aqui que esse homem espera, né, e precisa da opinião dos outros para se determinar, né, e para determinar o que ele pensa dele e do mundo, isso é uma coisa muito séria. Uma coisa muito séria. Eu sempre disse isso nas minhas turmas. Eu sempre que termino uma aula, as minhas turmas não precisam me dizer se a minha aula foi boa ou se ela foi ruim. Eu sei o que eu fiz em sala de aula. Uma vez eu falei isso em reunião lá na faculdade, na Unifase, FMP. Se eu não souber o que eu fiz em sala de aula, se eu precisar de alguém que me diga o que eu fiz, é complicado. Eu, como educadora, é complicado. Será que eu não tenho esse pensamento? Será que eu não tenho essa forma crítica de me posicionar diante de mim mesma? Não é diante do outro, não. Eu preciso saber o que eu fiz em sala de aula. Eu preciso saber se a minha aula foi boa, se não foi boa, né? Onde é que eu posso melhorar, onde é que... Não é? E até onde vai o meu limite. Porque uma aula, uma live, é uma relação que você estabelece com o outro. Seja esse outro que está atrás de uma tela, dividindo comigo o mesmo tempo, mas não o mesmo espaço, seja o outro que está em sala de aula, dividindo comigo, boa noite, Roberta, dividindo comigo o mesmo tempo e o mesmo espaço. Então, isso é bastante delicado. Bem, Arendt, de 1958, leia-se a Condição Humana, ela diz: com o surgimento da sociedade de massas, o domínio do social atingiu finalmente o ponto em que abrange e controla igualmente e com força todos os membros de uma determinada comunidade. Qual é a dúvida que nós temos sobre isso? E qual é o instrumento utilizado para isso? O instrumento utilizado para isso é a mídia. Não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. A mídia é um instrumento... Eu não sei quem é que fala, não sei se é o próprio John Thompson, agora eu não lembro, que é o quarto poder, eu acho. A mídia é o quarto poder, né? A mídia é um poder. Bem, o homem volta-se contra o espírito que busca a distinção, independência e identidade. Então, nós mesmos procuramos a padronização. Nós não queremos ser diferentes, nós queremos ser iguais. Isso está muito nítido nas redes sociais, muito nítido nas redes sociais. Nós procuramos seguir um padrão, como se nós coubéssemos dentro desse padrão, mas nós fazemos o nosso possível para que a gente possa caber ali dentro. A expressão individual se dá por comportamentos esperados e atos não autenticamente espontâneos. Ou seja, quando acontece uma expressão individual, é uma expressão que reflete o campo social. É uma expressão que reflete a comunidade. Não é uma expressão autêntica, produto de um pensamento autêntico. Não é isso. Boa noite, Débora. Então, o que nós temos, né? O estado do homem é o estado de impotência. Isso está muito claro. Esse é o nosso estado. O nosso estado é um estado de impotência. Eu, Virgínia Ferreira,
me arriscaria a dizer que Nietzsche é orientado por duas tendências: a afirmação e a negação da vida. A vontade de poder afirmativa, vontade de vida positiva, contraposta à vontade de poder reativa e negativa do animal de rebanho, ou seja, daquele animal que segue o rebanho. Ou, fazendo uma analogia com Arendt, né, o homem de massa. Fazendo com Freud, o sujeito que compõe a massa, assim como Le Bon vai dizer. Então, você não precisa pensar para seguir o rebanho. Você não precisa pensar para ser um componente para compor a massa. Você não precisa. Basta que você siga. Você não precisa pensar. Você não precisa ter um posicionamento crítico diante dos fatos. Bem, pensar exige vontade, força para romper com as regras feitas, que têm essas regras o objetivo, eu não saberia dizer se de normalizar ou padronizar, ou os dois, os comportamentos, para fazer frente às pretensões do campo social. Então, percebam, para padronizar é bastante... Papai Noel gostou dele, Elisete? Eu que estava meio virada, meio pelo avesso, no meu normal, não sei bem, já estou eu aqui rindo. Obrigada. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos entender que a psiquiatria, por exemplo, também está a serviço disso. Hoje, qualquer comportamento que não seja socialmente bem visto é um transtorno. Então, mete lá uma pílula no cara, é um transtorno. Ele não faz porque quer, porque ele tem transtorno de ansiedade, ele tem transtorno de compras, ele tem transtorno de piscar os olhos, tudo é transtorno hoje. Isso é uma formatação. É mais um instrumento a serviço, né, de tornar as pessoas mais um componente da massa, mais um componente do rebanho. Bem, dessa forma, não seria leviano inferirmos que a grande maioria compõe as massas, os rebanhos, uma espécie de autômatos, pessoas que não pensam nem agem por si mesmas. Essa questão de nós pensarmos, não é, uma grande parte das sociedades, eu não estou falando simplesmente do Brasil, eu estou falando, né, da humanidade, umas num grau maior, outras num grau menor, mas hoje tudo que se tem, na maior... Né, há exceções, é óbvio, só que eu não estou tratando aqui das exceções. São autômatos, pessoas que agem, né, não agem por si mesmas, não pensam por si mesmas. Alguém diz o que ela precisa fazer. Alguém diz como ela tem que pensar. Isso é que compõe as massas. Então, os rebanhos, as massas, o homem de massas, o que nós temos? Falando de uma forma talvez com um braço um pouco mais pesado, é como um papel. Você solta um papel do 8º andar de um prédio. Por que o 8º andar? Porque meu consultório é no 8º andar. Você pega uma folha de papel ofício, estiver ventando, você solta. Para onde o vento soprar, essa folha vai. As massas, a mesma coisa. Para onde alguém disser que elas têm que ir, elas vão. Elas vão, simplesmente elas vão. Elas não têm que pensar. Elas não têm que agir por elas mesmas. Elas vão. É óbvio que em Freud a causa é diferente do que a causa em Nietzsche, que é diferente da causa em Arendt. Enfim, causas diferentes.
Mas o que eu gostaria que nós entendêssemos que, apesar das causas serem diferentes, o produto final é o mesmo, o sujeito autômato. Então, é lógico que se nós formos abordar e as causas são diferentes, se nós formos atacar isso, nós temos que atacar pela causa. Eu, sendo freudiana, eu vou atacar pelas causas primeiras. Está lá no recalcamento, no inconsciente. Então, a partir, né, do sujeito em análise, entrando, sendo apresentado a ele mesmo, entrando em contato com ele mesmo, é uma forma de libertar esse sujeito? Com certeza é. Ele vai aprender a pensar? Vai, com certeza vai. Com certeza, uma pessoa em análise, a primeira coisa que ela aprende é escutar. A mim não, aquilo que ela mesma fala. Não é a mim. Até porque eu não estou dentro do meu consultório para ficar discursando. Quem tem que falar é o meu paciente. Então, ela falando e aprendendo a se escutar, ela vai se conhecendo, ela vai se apresentando a ela mesma. Por quê? Porque, na realidade, ela não é um produto dela. Isso é que eu queria que vocês entendessem. Isso é que quer dizer mídia, jogos de linguagem e a produção da subjetividade. Então, o produto, mesmo a causa sendo diferente, o produto, o efeito é o mesmo. A ciência mostra isso. Para uma mesma causa, nós temos vários efeitos. Para causas diferentes, nós temos o mesmo efeito. Tudo é possível. E aí a gente vê que isso é possível. O sujeito, ele é um sujeito autômato, ponto. Se nós estamos pensando por Freud, por Le Bon, Gustave Le Bon, que, aliás, é um autor extremamente interessante. Extremamente interessante. Sugiro que leiam, ele tem muita coisa publicada. Eu aqui estou falando de psicologia das multidões, mas ele tem muitos livros interessantes. Então, seja por Freud, seja por Le Bon, seja por Nietzsche, seja por Arendt, por onde a gente quiser, né? Esse homem, ele é um autômato. Bem, se temos uma sociedade composta por sujeitos autômatos, o jogo de linguagens adotado pela mídia está a serviço de manter o sujeito no lugar que ele se encontra. O que isso quer dizer? Incapaz ou inábil para pensar. Portanto, seguindo acriticamente o rebanho. É simples assim, mas terrível na mesma proporção. Então, prestem atenção no quanto tem nesse parágrafo de 4 linhas. É um parágrafo de 4 linhas. Olha quanta coisa tem nesse parágrafo. Sujeito autômatos. Um jogo de linguagens adotado pela mídia. A mídia tem um jogo de linguagens muito mais para te confundir do que para esclarecer qualquer coisa que seja. Quando eu falo de mídia, né, eu vou definir aqui, eu não estou referida à televisão, eu não estou referida a jornais impressos, eu não estou referida à internet, eu estou referida a tudo, a todo esse conjunto. Então, esse jogo de linguagens, não há mais grandes narrativas, não há mais. As grandes narrativas, elas se dissolveram. Hoje, elas não existem mais. Então, preste atenção, os sujeitos hoje são sujeitos autômatos. Sujeitos autômatos. E a mídia, né, que hoje invade você, né, porque nós nos permitimos ser invadidos, nós nos permitimos. Eu já falei a vocês que o meu celular, ele não acusa mais nada, mais nada, mais nada. Eu silenciei tudo, WhatsApp, Facebook, Instagram, eu silenciei tudo, tudo. A única coisa que ele faz é tocar se alguém ligar.
Senão, se eu não abrir o Instagram, eu não sei se alguém foi lá. Se eu não abrir o WhatsApp, eu tenho que abrir. Eu não sei se alguém me passou alguma mensagem. Por quê? Porque eu é que tenho que ter o domínio sobre ela, sobre a mídia. Não é a mídia que tem que ter o poder sobre mim. Porque senão, como é que fico? Né? Bem, então, essa linguagem, né, esse jogo de linguagem adotado pela mídia, ela é... eu tirei todas as notificações, é verdade. O nome é notificações. Muito obrigada. Esse jogo de linguagens adotado pela mídia, podem observar como confunde. E é feito para isso mesmo. Eles pegam uma parte de um discurso e metem aquela parte isolada. Aí você tem um entendimento, mas no todo, o entendimento é outro. É outro. É isso que nós fazemos. O que tem de fake news é muita coisa. Por fim, você já não sabe mais o que pensar, o que fazer, você está atordoada. E aí, no que você está atordoada, é isso que a mídia precisa. Porque se você começa a desenvolver a capacidade crítica, se você começa a desenvolver o pensamento, para eles não interessa. Então, tem uma parte aí que é feita assim, é imoral, mas é feita para confundir, né, aquele que está ali diante daquela mídia. É feita para confundir, e confunde. E sabe qual é o pior? Nós aceitamos e ainda falamos assim, nossa, não estou entendendo mais nada. E não para pensar por que não está entendendo. Não para pensar. Hoje, num determinado grupo, hoje não, ontem, não sei se foi ontem ou hoje, num determinado grupo, colocaram uma notícia. Aí eu fui e falei que aquilo ali eu achava que não procedia por tais motivos. Era muito ilógico, era muito ilógico. Aí um outro professor falou, Virgínia, você tem razão, por isso, isso, isso. Aí pegou, baixou a notícia, foi na fonte oficial, baixou a notícia e publicou, na fonte oficial. Então, o que nós precisamos entender? Que quanto menos nós nos permitirmos que a mídia, com esse jogo de linguagem, nos confunda, menos nós ficamos atordoados, menos nós ficamos confusos, menos nós estaremos nas mãos de quem a mídia quer que a gente fique, porque cada mídia, né, tem um posicionamento diferente. Bem, e aí, quando eu me sinto inábil ou incapaz para pensar, e muitas vezes eu nem me dou conta disso, eu acho que eu sou uma sumidade, muitas vezes eu não tenho nem noção de que meu pensamento é acrítico, meu posicionamento é acrítico, muitas vezes eu acho que eu sou, né? Não sou nada disso. As pessoas precisam ter consciência daquilo que elas são, até para que elas possam começar a se mover. Porque se elas têm uma consciência indevida daquilo que elas são, se as pessoas têm uma consciência indevida daquilo que elas são, elas não têm como se movimentar. Elas vão se movimentar na direção errada. Porque elas vão se movimentar, né, numa direção que não é uma direção que seja uma direção dela. Bem, então é necessário que a gente possa se reorganizar, né? Se reorganizar. Bem, o que é mídia? Mídia consiste no conjunto dos diversos meios de comunicação, com a finalidade de transmitir informações e conteúdos variados. O universo midiático abrange uma série de diferentes plataformas que agem como meios para disseminar as informações, como jornais, revistas, televisão, rádio, internet, por exemplo. A mídia está intrinsecamente relacionada com o jornalismo, mas também com outras especialidades da comunicação social.
como a publicidade. Então, a mídia, ela não é um elemento que nós possamos analisar fora de uma totalidade. A mídia, ela é muito mais ampla, a mídia, ela é muito maior do que nós podemos imaginar. Bem, então, a propaganda também se apropria dos meios midiáticos para atingir os seus objetivos, visto que a mídia atinge e exerce uma enorme influência na vida dos indivíduos na contemporaneidade. Quem é que tem dúvida sobre isso? É uma pergunta. Quem é que tem dúvida sobre isso? Você vai fazer uma busca para saber o preço de um mouse. Você fez essa busca. Tudo que você abrir depois na tua rede social vão aparecer um monte de mouses. Você vai acabar comprando, ponto. Mesmo que você não esteja precisando. Então, o tempo inteiro, isso, você buscando ou você não buscando, tem uma diversidade entrando, né, te invadindo, sem você se dar conta. Isso é um problema grave. Sem você se dar conta. Então, a mídia, na realidade, ela invade você, tanto de forma direta como de forma subliminar. Né? De acordo com Thompson, temos de ver que os meios de comunicação não são apenas transmissores neutros que transmitem informação ou conteúdo simbólico de um indivíduo ou de grupos de indivíduos para o outro. Ao contrário, quando novos meios de comunicação são desenvolvidos e introduzidos, eles mudam as maneiras pelas quais os indivíduos se relacionam com os outros e com eles próprios. Fechem aspas. Então, isso está no Thompson, 2014, A Mídia e a Modernidade, uma teoria social da mídia, nas páginas 8 e 9. Então, o que nós temos aí? Vamos voltar lá à fala da professora Vera, que eu citei bem no início. Vocês que são adultos que se defendam de mim. Eu não sou neutra. Fechem aspas. Professora Vera Rude Werneck. A mídia não é neutra. A mídia não é neutra. A mídia vai defender sempre, eu não gosto de falar ideologia, mas vai defender sempre um posicionamento que for favorável a ela. Só na seleção que ela faz do que ela vai noticiar ou não, ali ela já não está sendo neutra. Ali ela já não está sendo neutra. Quando ela faz a seleção do que ela vai passar para o público e do que ela não vai passar para o público, porque ela não tem como passar tudo, como noticiar tudo, ali ela já não está sendo neutra. Ali já há uma seleção. E depois, né, ainda há outras formas, as formas pelas quais ela vai noticiar a informação. Que eu, Virgínia Ferreira, quem está dizendo isso sou eu, acho que muitas vezes ela é imoral. Imoral. É imoral. Bem, isso quer dizer que tudo aquilo que é veiculado pela mídia, há raras exceções, com certeza, não tem o compromisso com a verdade. Esse deveria ser um compromisso. A ciência tem um compromisso com a verdade, a filosofia tem um compromisso com a verdade, a psicanálise tem um compromisso com a verdade. Tantas outras disciplinas têm um compromisso com a verdade. A mídia, segundo, né, o que eu já li, deveria ter um compromisso com a verdade. Ela fazer uma seleção primeira, tudo bem, mas ela precisa ter um compromisso com a verdade. Não há como eu negar que isso aqui, né, é um copo com canudo, um copo grande com canudo. Exatamente isso.
Então, na realidade, o que nós temos, né? Nós temos que a mídia hoje, volta a dizer, há exceções, mas a grande maioria não tem um compromisso com a verdade. O propósito de informar os fatos como eles são, eles não têm, mas sim em manipular o espectador, as opiniões do espectador, aquilo que o espectador vai pensar e como o espectador tem que reagir. Isso é mais grave ainda, porque a minha reação corresponde, ou pelo menos está em consonância, com a matéria da mídia que eu confio. Então, a minha reação vai ser proporcional a como essa matéria vai ser passada. Isso é uma coisa bastante séria, bastante séria, bastante séria. A mídia não tem o direito de fazer o que ela faz ultimamente. Ela não tem o direito. Ela não tem o direito. Porque o objetivo hoje é manipular o espectador. Manipular como? Cada uma do seu jeito. Nós sabemos como. Nós sabemos quais são essas mídias. Nós sabemos. A minha questão é por que nós insistimos nessas mídias sabendo que elas fazem o que fazem. Me perdoe a objetividade. Porque eu preciso saber o que ela está fazendo. Você deveria ter coisas mais interessantes para fazer. Tem tanto livro bom, tem tanto artigo bom aí sendo publicado, tem tanta coisa boa, né? Bem, o grau de manipulação dependerá diretamente da forma com que o sujeito se posiciona frente à mídia. Então, se a mídia vai me manipular mais ou menos, vai depender da forma com que eu me posiciono frente a ela. Se eu me posiciono frente a ela criticamente, talvez ela consiga me manipular, mas muito pouco. Se eu me posiciono frente a ela acriticamente, aceitando passivamente o que ela tem para me dizer, o grau de manipulação é muito alto. A mídia, de forma direta ou subliminar, nos induz a incorporar uma determinada identidade, que é aí que eu quero chegar. Exibir um determinado comportamento, consumir aquilo que o mercado precisa vender, nos leva a um determinado procedimento de pensamento, nos leva a crer que somos livres, que somos poderosos porque estamos visíveis e nos faz sentir felizes porque simplesmente não somos infelizes. Olha para trás que você vai ver que tem gente em situação muito pior que a sua. A mídia te faz pensar isso. A mídia te faz pensar que você é poderosa. A mídia te faz pensar que você é livre. A mídia te faz pensar isso. Você não é não. Não se engane. Eu tenho o direito de ir e vir. Essa liberdade, pelo amor daquilo que cada um de vocês acredita. Eu estou falando de uma liberdade de pensamento. Que nós já aprendemos a pensar de uma determinada forma, de forma tão formatada, que a gente não tem nem condições de entender que somos escravos. Que nós não somos livres. Bem, a mídia produz subjetividades. Por tudo que eu acabei de dizer, que eu vou fazer questão de repetir, a mídia, de forma direta ou subliminar, nos induz a incorporar uma determinada identidade, exibir um determinado comportamento, consumir aquilo que o mercado precisa vender. Nos leva a um determinado procedimento de pensamento, ou seja, pensar de uma determinada forma, nos leva a crer que somos livres, que somos poderosos porque estamos visíveis e nos faz sentir felizes porque simplesmente não somos infelizes. Olha que você vai ver que tem gente em situação muito pior. Olha o Iraque, a situação do Iraque. Olha a situação da África. Então, a mídia produz subjetividades temporárias, provisórias, frágeis e fúteis. Essa é uma questão. Essa é uma questão. É isso que a mídia vem produzindo em larga escala, de forma assustadora. Subjetividades
temporárias, provisórias, frágeis e fúteis. Subjetividades que acreditam na visibilidade. Subjetividades que acreditam no consumo. Subjetividades que se perderam da vida. Subjetividades que se perderam de si mesmas, se é que um dia ela encontrou, né, com ela mesma. Bem, subjetividades que se pensam agir no mundo, mas que apenas reagem, ou seja, apenas sofrem a ação. Então, para eu agir, a minha ação é fruto do meu pensamento. É fruto de um posicionamento meu reflexivo, de um posicionamento crítico diante de mim e diante do mundo. Se eu não tenho esse posicionamento, eu simplesmente reajo. Né? Ação, reação. Então, alguma coisa age, eu simplesmente reajo. Eu não faço outra coisa, eu só respondo. Eu só respondo. Eu não falo, eu não tenho voz ativa. Eu simplesmente respondo. Subjetividades resignadamente impotentes e muitas vezes até agradecida. Não, né? Tá bom, né? A gente não pode reclamar. Subjetividades resignadamente impotentes e muitas vezes até agradecida. Então vocês vejam que, né, quantas pessoas, só um minuto, gente. Quantas pessoas, né, estão aí no mundo atravessando uma dificuldade muito grande e agradecidas, porque elas estão com muita dificuldade, mas elas estão vivas. Elas estão com muita dificuldade, mas... Bem, não digo com isso que o campo social não tenha nunca influência sobre aquilo que somos. Não, não é isso. Não é isso. O campo social, a cultura, como a gente queira chamar, né? A sociedade, aí eu estou usando num termo mais amplo, a que nós pertencemos, né? Ela vai ter, sim, influência sobre aquilo que somos. Aquilo que a sociedade interfere naquilo que eu vou ser. Não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Vai interferir diretamente. Agora, mas uma coisa é ter influência. O campo social ter influência. A outra é determinar, e se determina porque nós assim permitimos. Então, uma coisa é eu permitir que o campo social interfira de alguma forma ou influencie de alguma forma naquilo que eu sou, naquilo que eu estou produzindo como subjetividade, produzindo enquanto ser, eu estou me produzindo. A outra coisa é eu permitir que esse campo social me determine. Influenciar é uma coisa, determinar é bastante diferente. São verbos muito diferentes. Então, o campo social, determinar, é porque o sujeito está se posicionando frente a esse campo de forma extremamente passiva. Extremamente passiva. Esse homem está se posicionando como um rebanho, falando, né, numa linguagem mais de Nietzsche, né? O animal do rebanho, o homem ali no rebanho. Ou, ainda a Hannah Arendt,
o homem de massas, e na Freud, as massas, né? O sujeito da massa. Então, o que eu gostaria que vocês pensassem é o seguinte: será que é mais fácil o outro me determinar? Me tornar aquilo que eu sou? É só uma pergunta, eu não tenho resposta. Então, muitas vezes, eu acredito que o outro permite que ele seja determinado por essas forças externas do que ele mesmo se determinar. Isso é o que eu penso. E aí a mídia tem uma força muito grande sobre isso. Onde é que você está que não tem mídia? É uma pergunta. Se você vai a um banco, tem televisão. Se você está na rua, você está com celular. Se você está dentro de casa, você tem o seu celular, tem televisão, tem o seu laptop. Aonde quer que estejamos, nós temos, sim, uma mídia. Uma mídia. E vocês acham que a mídia está ali para quê? Para influenciar. E quanto mais ela consegue influenciar, melhor, porque esse é o objetivo dela. Ela está a serviço de alguma coisa. Bem, então, eu pergunto, será que é mais fácil o outro me determinar? Será que é mais fácil o outro me tornar aquilo que eu sou? E o preço que pagarei por isso? Será, na melhor das hipóteses, a minha ignorância, o meu desconhecimento em relação a mim mesmo. Esse é o preço mais alto que nós pagamos. Esse é o preço mais alto que uma pessoa pode pagar. É ela se desconhecer. É ela não fazer questão da existência dela. É ela achar que ela é dona do próprio nariz e ela ser simplesmente mais um no rebanho. Isso é fundamental que a gente possa entender. Afinal, ser dono de si é o objetivo principal, a causa maior da existência humana, da vida. Então, nós precisamos entender que nós sermos nossos donos, não existe nada de mais importante. Eu saber por que eu estou aqui, vocês saberem por que vocês estão aí, é muito importante. É muito importante. E nós sabemos tantas outras coisas. Tantas outras coisas. É extremamente importante. Bem, nos tornar aquilo que somos, ou ser o poeta de si mesmo, como diz Nietzsche, é tornar real nossa própria invenção. Porque nós nos inventamos, né? É levar ao limite de nós mesmos nossas potencialidades. Nossas virtualidades é nos inventarmos. Regina Schopke, página 107, 2020, Alegria, Verdadeira Resistência. Então, qual é a mensagem que eu gostaria de deixar hoje com essa live? É que a gente possa parar e, de fato, exercitar, pensar. Eu faço parte do rebanho, eu faço parte da massa. Se faço, em que grau faço? Se não faço, né? Em que grau não faço? A questão não é ir contra aquilo que está instituído, não é ir contra as regras, as normas. Não, não é isso, em absoluto. Até porque nós estamos no campo da vida prática. Quando nós estamos no campo da vida prática, nós estamos na ética. Ética. Regrinha de ouro, que todo mundo repete, todo mundo está cansado de conhecer, né? Todo mundo está cansado de conhecer. Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Ótimo, legal. Mas o que eu gostaria que nós pensássemos, de fato, somos nós construtores da nossa existência
ou são os outros que nos construíram? Eu li uma frase atribuída a Nietzsche, eu não sei se é dele, mas eu li que essa frase é atribuída a ele, né? A grande questão é a quantidade de verdade que nós conseguimos suportar. E para que eu possa tentar entrar em contato comigo e saber se eu faço parte do rebanho ou se eu não faço, vai depender diretamente da quantidade de verdade que eu consigo suportar. Não é em relação ao outro, não. É em relação a mim mesma. Esse aqui é o duro, esse aqui é difícil. Não é em relação ao outro, é em relação a mim mesma. Então, que a gente possa fazer esse exercício. Por que eu estou dizendo isso? Por vários motivos, vários motivos. Até porque, todo final de ano, né? Essa não é a última live do ano, teremos ainda outras lives aí, teremos 14, 21 e 28. Mas, já adiantando a vocês, a gente sempre espera, né, que o ano vindouro seja diferente. Mas se essa diferença não começar na gente, internamente, não há diferença. Em qualquer ano que entre, 2021, 2022, 2030, 2050. Então, essa mudança tem que começar dentro de cada um de nós. E, né, vamos suportar as nossas verdades, não é? E por que não? Bem, é essa a minha mensagem que eu tenho para vocês hoje. Eu sei que a live de hoje foi um pouco assim menos bem-humorada, eu diria, mas eu acho que foi uma live bastante reflexiva. E gostaria de lembrá-los que, a partir de janeiro de 2021, as lives serão feitas sim no Instagram, mas não permanecerão mais no Instagram. Vão todas só ficar no YouTube como já estão lá. Então, a partir de janeiro, aqueles que perderem a live, que gostariam de ter assistido, aí terão que ir. Por nada, Ana. Eu que agradeço a participação de vocês. Terão que ir para o YouTube, o endereço no YouTube está na bio do Instagram, ok? Um beijo a todos. Muitíssimo obrigado pela séria como tema. Pior que é verdade. Até. Tchau, Carla. Tchau, Elisete. Não há o que agradecer. Eu é que agradeço a todos vocês. Esse é o meu canal do YouTube. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Hermínia, olha a poltrona. Sem o forrozinho. Boa noite. Lembrando que Hermínia Tretina é Hermínia da Marca Móveis. Lembrem-se, Marca Móveis, esse é o nome. Depois que você conhece essa marca, você não aceita outra marca. Por nada, Maria Tereza, muito obrigada a todos vocês. Beijo, gente, uma boa semana e até segunda-feira. Obrigada.